Oi, Ivone, bom dia. Tudo bem? Bom dia quem está chegando, um abraço. Antônia, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Vamos começar, né, pessoal? Vamos fazer uma prece, já 8 horas da manhã. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir o auxílio do nosso Mestre Jesus, que nos envolve a todos, com imenso amor, com as suas bênçãos, com a sua paz, que possamos ter o sentido para sentirmos essas energias boas, positivas, tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e as percepções para recebermos as intuições do alto, a se transformarem em raciocínios e sentimentos claros, lúcidos, de modo a podermos compreender, analisar os ensinos da manhã. Que os raios de uma nova aurora possam já nos tocar a mente e o coração para vislumbrarmos um futuro mais positivo para todos. Abençoa os necessitados, principalmente os espíritos que estão em torno de nós, e que a luz do teu amor permaneça sempre conosco. Que assim seja. Então, bom dia a todos, novamente, Rosarinho, Lidiane, Eliana e todos os demais que estejam conosco, tá? Um grande abraço. Vamos continuar então, pessoal, o estudo do livro O Diálogo com as Sombras. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Está dando para ouvir bem, né? Pronto. Ok. Muito bem, vamos lá, né? Vamos pegar a continuidade aqui. Nós estamos ainda falando do doutrinador e falávamos da humildade, né? O Hermínio Miranda tecendo algumas considerações sobre a importância da humildade. E por último ele dizia aqui, né? Para a gente não discutir com o espírito, né? Com o qual a gente esteja conversando, nem entrarmos no campo filosófico, né? Às vezes é um espírito muito já experimentado nesse campo, é um espírito inclusive que já se perdeu muitas vezes nesse campo dos debates estéreis, né? Das discussões sem objetivo, né? Para a harmonia das pessoas. É alguém que se perdeu frequentemente no campo das polêmicas, né? Então não adianta esse tipo de conversa. Por isso que eu falava para vocês que é muito melhor nós entrarmos no campo do sentimento. Sempre que possível, nós direcionarmos para o campo do sentimento, para o campo dos vínculos, né, dos parentes, dos afetos, dos amores. É sempre mais interessante a gente caminhar para esse campo, né? É lógico que nós teremos também que conversar sobre algumas questões filosóficas, não tem jeito, né? Mas sempre que possível ir puxando para o campo mais pessoal, mais afetivo, né? Certo? Agora ele diz aqui, só para terminar essa parte da humildade, né? Ele diz aqui, um pouco de humildade de nossa parte o levará a respeitar-nos também, enquanto a exibição inútil de precários conhecimentos filosóficos e de medíocre cultura intelectual só poderá estimular nele o desprezo por nós e pela nossa posição. Nada, pois, de aparentado que ainda não somos, e mesmo que o fôssemos, a humildade ainda assim
seria indicada. Olha, esse aqui é um terreno realmente muito escorregadio. É um terreno muito escorregadio. A nossa fala, quando a gente vai conversar com esses irmãos, principalmente esses irmãos mais experimentados, mais experientes e mais inteligentes, a gente vê que a nossa fala é extremamente permeada ainda pelo ego, é extremamente permeada ainda por um sentimento de estarmos numa condição melhor, porque temos o Espiritismo, porque acreditamos em Deus. Então, assim, a nossa fala, vocês vão perceber com o tempo, que está muito permeada ainda, é um terreno muito escorregadio para nós. Nós frequentemente, quando vamos conversar com eles, é difícil a adoção dessa atitude de humildade mesmo. É muito difícil, tá? Eu falo com conhecimento de causa que depois de tanto tempo, assim, né, em torno aí de 30 anos aí doutrinando, eu sinto dificuldade ainda nessa área. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, é muito escorregadio, muito fácil da gente se colocar numa posição de julgar, de criticar, muito fácil, diante da zombaria, diante da ironia, a gente se doer, a gente querer mostrar que não é assim, muito fácil, pessoal, muito fácil. Então, assim, é algo que a gente tem que... A humildade começa da gente perceber essa fragilidade que a gente tem, de lidar com a humildade, vamos dizer assim. A nossa humildade já deve começar aí, o exercício de humildade. Da gente perceber que é difícil a gente ser humilde, de fato. Quando a gente vai conversar com esses espíritos, a gente é exigido ao máximo, no medir das palavras, no vivenciar, e não é nem só questão de palavra, é no vivenciar da humildade de fato. Né? Porque a humildade não é um manto que nós vamos nos cobrir, o manto da humildade. Humildade é um sentimento que nós vamos cultivar, é algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Né? Então vocês vão perceber isso com o passar do tempo, como que exige de nós um cuidado, uma vigilância, porque é muito fácil, é muito tênue, né? Nós nos mantermos num caminho de humildade nesse diálogo e nós começarmos a emitirmos julgamentos, a emitirmos algo que dá a entender que nós estamos melhor do que ele, ou que somos melhor do que ele, ou que... É muito fácil isso, pessoal. Tá? A gente é tentado o tempo todo a nos mantermos fiéis, né, à percepção das nossas fragilidades. Até porque o Espírito fica desafiando muitas vezes. Né? Daí você é meio que tentado a entrar nesse desafio. Então você se manter naquela atitude humilde, naquela atitude, né, consciente das nossas fragilidades, isso aí é um desafio assim, constante para nós, tá? Durante o diálogo, né? Aí ele entra, né? O Hermínio Miranda entra numa outra questão aqui, né? Lembremos ainda uma qualidade, o destemor. Já disse, deixa eu ver, tá. Já disse a Lourdes que em trabalho mediúnico, temos que ser destemidos, sem ser temerários. Coragem não é o mesmo que imprudência. Tá? Então, novamente ele falando, né? Nós precisamos ser destemidos, sem sermos temerários. Né? Tem até um livro chamado Ave Luz, né? do João Nunes Maia, o Espírito Shaolin. Né? Inclusive tem um prefácio bonito de Bezerra de Menezes, através do Chico Xavier.
É um livro que fala de diálogos, né? Fala de diálogos entre Jesus e os seus discípulos, né? Todas as tardes, noites, né, na cidade de Betsaida. E os discípulos vão perguntando, fazendo questões para Jesus, né, acerca de certas virtudes, de certos defeitos, né, que todos nós possuímos, tal, e que eles também tinham necessidade de entender melhor. E Jesus vai explicando, né, a respeito desses defeitos, dessas virtudes. Então são vários capítulos falando sobre caridade, coragem e tal, né, vários assuntos aí, né. E um deles foi sobre a coragem, né. E aí o Jesus fala, né, que é preciso tomar cuidado para... que ele fala assim, que muitas vezes o otimismo vira coragem, né? O otimismo vira coragem. Que às vezes a gente é tão otimista que a gente começa a entrar, inclusive ele fala, ele discorre melhor sobre isso, ele desenvolve de uma forma muito interessante, né? Vale a pena dar uma olhada. Que a gente começa a se expor a uma situação de risco, né? Então começa a se tornar coragem, né? Aqui o Hermínio Miranda, ele já fala assim, olha, é preciso ter destemor, né? Que a gente pode ficar cultivando o temor, mas nós não precisamos ser temerários, né? Às vezes a gente começa a entrar numa atitude de sermos temerários, uma atitude temerária, uma atitude em que a gente está se expondo demais, né? Então, em função de um destemor, às vezes a gente pode começar a entrar numa atitude temerária. Quando, por exemplo, a gente ficar aceitando desafios do espírito, né? Nós não precisamos entrar nos desafios que o espírito propõe, tá? E aí, às vezes, o nosso ego pode se sentir tentado a entrar num desafio, né? Isso é simples, né? Às vezes o espírito fala, vocês vão ver o que vai acontecer, não sei. Aí você fala assim, não vai acontecer nada, né? Ou seja, você está entrando num desafio. Aí o espírito não vai acontecer nada, então... Né? Ou seja, você aceitou um desafio e o espírito provavelmente ele vai colocar mais empenho agora. Por quê? Porque você mexeu com o ego dele. Ele mexeu com o seu ego e você mexeu com o ego dele, né? Então aí a gente acaba entrando numa atitude temerária, né? Em função de um destemor, né, que nós devemos cultivar, né? Não o temor, não nos sentimos amedrontados diante das coisas, desses espíritos, não. Mas também nós não precisamos entrar numa atitude temerária, né? Ok? Em que a gente se exponha demasiadamente e acaba exacerbando o empenho do espírito, né? Às vezes uma palavrinha mal posta, você acaba exacerbando o empenho do espírito. Isso é contraproducente para nós. Isso aumenta o empenho dele negativo. Nós queríamos que aumentasse o nosso vínculo com ele, o nosso respeito, né? O nosso diálogo e tal. E pelo contrário, aí a gente começa a aumentar o empenho contrário dele, né? E às vezes até ele não tinha nada contra nós, mas aí a partir de um desafio, ele começa a ter um ponto de honra agora para ele destruir você. Um ponto de honra destruir o seu trabalho, né? Antes era uma questão pessoal com alguém, né, que você conhece ou até que não conhece, mas agora é com você que você entrou na lista negra do espírito, vamos dizer assim, né? E nós não precisamos disso, né? Então nós não precisamos disso. Muitos dos espíritos podem nos sentir como inimigos deles, mesmo que nós não sejamos, né? Mas nós não precisamos nos tornar, nós não precisamos cultivar isso, né?
Às vezes até gratuitamente a gente acaba sendo tido como inimigo desses espíritos. Mas nós não precisamos nos tornar, não precisamos aumentar a lista dos nossos inimigos, né? Já temos bastante, né? Ok? Então a prudência nessa área é muito importante, pessoal, né? Cuidado no que vamos falar, no que aceitamos, né? Então, continuando aqui, então ele diz, coragem não é o mesmo que imprudência, né? O destemor é de extrema utilidade nas tarefas de doutrinação. Fustigados pela interferência dos grupos mediúnicos em seus tenebrosos afazeres, os espíritos violentos comparecerão possuídos de irritação, rancor e ódio mesmo, né? Então, o destemor é de extrema utilidade, é verdade, porque sem o destemor nós não conseguimos avançar na reunião mediúnica, não conseguimos avançar nem como doutrinador, nem como médium. Porque como doutrinadores nós teríamos que conversar com irmãos que estão numa situação de muita revolta, de muito ódio, né? E isso, muitas vezes, a aparência dele, ou como ele surge, isso aí é algo que nós temos que vencer os instintos. Nós temos que superar os instintos inicialmente. Como assim? Os instintos, diante de uma situação de ameaça, diante de uma situação, né, negativa, a gente tende a lançar mão deles, dos instintos, né? Para mantermos, para nos conservarmos, para nos mantermos distantes daquilo que seria um perigo para nós. E a reunião mediúnica, ela mexe com tudo isso. Por quê? Porque nós estamos lidando com o invisível, nós estamos lidando com grupos de obsessores no plano espiritual, que agem no invisível, que passam a nos assediar, né? Que passam a nos querer mal e a fazer armadilhas para nós. Então, a primeira reação é a reação de, opa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Deixa eu sair fora desse grupo, deixa eu sair fora dessa... É preciso muita fé, é preciso muito amor, é preciso muita consciência para a pessoa que quer continuar nesse tipo de tarefa. Porque a pessoa que não quer muito trabalho, que não quer muita complicação, que não quer muito... né, se expor a situações mais difíceis, ela já se mantém distante já. Né? Ela já inventa uma desculpa, que o horário agora não vai dar mais, e vou ter que sair, né? Vou ter que sair da atividade desobsessiva, tá? Né? E sutilmente vai se indispondo aí a participar, né? Então, vão ficando mesmo aquelas pessoas destemidas, aquelas pessoas que têm consciência do que estão fazendo, têm fé na ajuda espiritual, acreditam em si mesmas, mas acreditam mais ainda em Deus, como diz o Evangelho, acreditam no amor, acreditam na proteção que a gente tem quando a gente vive de forma a permitir que essa proteção haja nas nossas vidas, né? Então, essas são as pessoas que acabam ficando. As demais, elas acabam transitando nos grupos, né, vindo a participar, às vezes até alguns anos, mas aí depois acabam saindo, acabam sutilmente, né, sutilmente criando outros compromissos tal, para sair da atividade mediúnica, né? Porque no fundo se sentem com temor, né? O que possa acontecer com seus familiares, o que possa acontecer com o seu negócio, com a sua, né? Ou consigo mesmo, né? Então muitas vezes a pessoa vai se deixando tomar pelo temor e não há necessidade disso, né? Até porque a ajuda é muito grande, é só a gente fazer por onde receber essa ajuda, né? Então, tanto para doutrinador quanto para médium, o médium também terá que com o tempo, receber espíritos, né, dar passividade, né, entrar no fenômeno de psicofonia, espíritos muito atrasados, espíritos de uma vibração muito ruim, mas faz parte do aprendizado do médium.
Faz parte da experiência que o médium deve ir adquirindo. A formação do médium não é exatamente aquela formação teórica que a gente imaginava, né? Oh, essa pessoa vai começar na mediunidade como PhD no espiritismo, na mediunidade. Você quer saber isso? Isso é o que tem menos peso, né? Ter conhecimento é interessante, é legal, mas é o que tem menos peso. O que tem mais peso é a capacidade de amar, é o destemor que a pessoa tem, é a determinação, é a vontade de fazer o bem. Isso são as coisas que pesam mais, né? É ser boa de grupo, né? A pessoa que é muito ruim de grupo acaba criando confusão, daqui a pouco está saindo do grupo, né? A pessoa que seja boa de grupo, uma pessoa fiel, uma pessoa leal, né? Isso são os fatores que pesam mais. A questão do conhecimento, essa questão mais técnica de conhecimento, isso é o mais fácil de adquirir. O mais difícil é a questão comportamental, né? O conhecimento você não tem, aí você passa a ter, as pessoas orientam, você passa a ter. Agora, a questão comportamental, os sentimentos que a pessoa traga, isso você não muda tão facilmente, tá? Então, a formação do médium passa muito mais pelos tipos de espíritos com os quais ele vai ter experiência, os tipos de comunicação que ele vai ter experiência, porque ele vai ter que sentir isso, ele vai ter que vivenciar isso. Lógico que o conhecimento vai permear tudo isso, né? Vai dar entendimento, você conversar com o médium, explicar, tirar das inseguranças e tal. Mas a formação do médium é muito mais a vivência dos tipos de espíritos, dos tipos de sensações que ele pode ter, os tipos de percepção que ele pode ter. Isso aí, nada substitui a vivência que ele tem. Nada substitui a vivência. Tá? Então ele pode estudar a vida inteira e não ter vivência nenhuma, propriamente como médium, né? Ter uma vivência muito limitada, né? Então a gente percebe que os espíritos eles vão fazendo esse treinamento, vamos dizer assim, dando inclusive comunicações diferentes, né? Comunicações diferentes. O médium precisa adquirir uma certa flexibilidade, ele precisa entender como é lidar com certo espírito. É diferente de você estudar como é certo espírito, é você sentir como é você estar na presença de certo espírito, você dar comunicação de certo espírito. Isso exige a prática, isso exige a vivência de fato. E aí é totalmente diferente, pessoal. Aí é totalmente diferente, né? De ter apenas o estudo, né? Você ter essa vivência com o médium é um treinamento e tanto, tá? Por exemplo, a gente pode falar como que é o suicida, o que ele transmite, o que é... Ok. Você sabe teoricamente como é que é o suicida, o que ele sofre, o que... Outra coisa é você estar diante de um suicida. Outra coisa é você dar passividade a um suicida. É outra coisa. Né? Exige muito mais. Porque mexe com o nosso sentimento, mexe com o nosso pensamento, mexe com o corpo, com as sensações. Aí é difícil, tá? Aí é preciso uma coisa progressiva, lenta, progressiva, para você adquirir a condição. E não é todo mundo que tem essa condição ainda, né, de dar comunicação de suicidas. A pessoa escolhida, né, ela tem que ter uma determinada condição, uma determinada resistência, né? E às vezes os espíritos vão treinando, inclusive, essa resistência. Então eles vão colocando casos mais complicados com o tempo, para dar tempo de você ir adquirindo essa resistência a suportar certa presença, né? Então você vai adquirindo uma resistência espiritual, uma resistência orgânica, inclusive, tá? Certo? Ok, vamos lá, pessoal.
Manifestam-se aos berros, dão murros na mesa, ameaçam céus e terras, procuram intimidar e propõem-se a vigiar-nos implacavelmente, a atacar nossos pontos fracos ou fazer um cerco impiedoso em torno de nossa família. Provocar acidentes, doenças, perturbações. Tá? Então vamos lá. Isso aqui está dentro daquilo que eu estava falando para vocês, né? A gente precisa ter destemor. Por quê? Porque justamente essas ameaças, essas tentativas de intimidação, isso tudo vão ocorrer inevitavelmente, tá? Em grupos de desobsessão, lidando com obsessores, isso tudo é natural, é de cada dia. Todo dia a gente ouve essas coisas, né? O que ele falou aqui, o espírito vai chegar, né, aos berros, dando murro na mesa, tá? Veja bem, uma coisa que a gente precisa aprender, não que não possa ocorrer isso, eventualmente pode até ocorrer, mas numa situação de descontrole do médium, tá? Porque uma das primeiras coisas que ele precisa aprender é controlar os impulsos do espírito. Tá? Eu conheço médiuns muito bem treinados, né? Eu conheço médiuns muito bem controlados, que podem dar passividade de espíritos muito inferiores, espíritos muito atrasados, mas passa o sentimento do espírito, passa o pensamento do espírito de uma forma filtrada e respeitando o momento ali que se está junto com o grupo, junto com o doutrinador, com os demais médiuns, tá? Sem causar alvoroço, sem causar nada chocante assim para as pessoas, né? Eu já vi, sim, médiuns muito desequilibrados, de você ter que fazer a doutrinação segurando o médium para ele não bater a cabeça na mesa, né? Para ele não se machucar ou não machucar alguém. Eu já fiz inúmeras vezes doutrinação nessa condição, que é uma condição mais anômala. Embora em alguns lugares isso se tornou o normal, até porque as pessoas, em alguns grupos, elas só acham que elas estão ajudando, elas só acham que o espírito é muito necessitado quando ele está berrando, esperneando, querendo cair no chão, querendo bater a cabeça na mesa. Aí a pessoa acha que isso tudo é bom porque é o tamanho da necessidade do espírito. Não é bem assim. Pode ser o tamanho do descontrole do médium. Frequentemente é o tamanho do descontrole. Não que não expresse a necessidade do espírito. Sim, está expressando a necessidade do espírito. Só que está expressando também o nível de descontrole do médium. Ou seja, num processo educativo, o médium precisa ir aprendendo a controlar as manifestações do espírito. Tá? O problema é que nós não podemos entrar de cabeça nas comunicações. Nós não podemos entrar na sintonia do espírito totalmente. Tá? Porque senão nós nos igualamos ao espírito. E se nós nos igualamos ao espírito, nós perdemos a capacidade de filtrar a comunicação. Nós temos que estar numa condição melhor que a do espírito. Aí que entra o médium evangelizar-se. Aí que entra o médium no dia a dia, ele cultivar a mansuetude. Aí que entra no dia a dia ele cultivar o falar mais educado. Aí que entra ele respeitar a fala dos outros, ouvir, falar. Aí que está no médium aprender a conter impulsos de raiva no dia a dia, impulsos de cólera, impulsos de destruir coisas, impulsos de agredir alguém, impulsos de xingar alguém. Vocês entendem? Aí que entra a necessidade de evangelização do médium, de mudança moral do médium, de aprender a controlar certas manifestações instintivas, porque se ele não aprender a controlá-las no dia a dia, ele não vai conseguir controlar quando espíritos forem praticar isso através dele.
Se no dia a dia ele acha que isso tudo é normal, e ele se permite, ele médium, ele pessoa, se permite essas atitudes no dia a dia, por que ele vai querer coibir essas atitudes no espírito? Por que ele vai querer controlar? E qual o poder que ele vai ter de controlar, se ele não consegue controlar nem as próprias manifestações dele, médium, dele espírito, dele pessoa, né? Da pessoa do médium, né? Vocês compreendem? Então, por isso que a nossa educação mediúnica, ela começa, na verdade, na educação diária que a gente tenha como pessoa. Ok? Na educação que nós manifestemos no dia a dia. Aí começa a nossa educação mediúnica. É nos nossos hábitos, é na prece que a gente cultiva, o cultivo do Evangelho, o cultivo da disciplina, né? Tudo que a gente for fazer. Então, isso tudo vai gerando uma força de vontade, isso vai gerando uma consciência para que, quando nós estivermos sob influência de uma entidade muito enraivecida, nós tenhamos força interior, nós tenhamos compreensão suficiente para distinguir entre o que o Espírito está querendo e entre o que eu devo permitir ou não. É muito diferente o que o Espírito quer e o que ele vai fazer através do médium. Quando o médium é meio desequilibrado, o que o Espírito quer, o médium faz. É como se fosse um processo de obsessão. Inclusive, esse é o perigo do médium que não se cuida, do médium que não se evangeliza. Por quê? Porque ele lida com espíritos obsessores o tempo todo, então aumenta a chance dele entrar em obsessão. Por quê? Porque ele não se distingue do espírito, ok? Ele não se distingue. Ele está entrando na mesma faixa do espírito. Tá? Nós podemos dar a comunicação, nós podemos expressar o sentimento do espírito, podemos expressar as palavras de um modo mais filtrado, vamos dizer assim, mas a intenção do espírito nós podemos expressar de um modo útil, produtivo, de um modo que facilite o grupo ajudar, o doutrinador ajudar. Entendeu? Então, nós podemos fazer tudo isso. Agora, nós não precisamos fazer exatamente o que o Espírito quer. Aí que está o discernimento do médium. Aí que está, sim, a importância do estudo. Aí que está, sim, a importância da autoeducação. Aí que está a importância de sermos pessoas educadas. Não existirá um médium educado sem que ele seja uma pessoa educada. Tá? Não existirá um médium educado sem uma pessoa educada. Certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, mas que acontece muito, né? Uma das coisas que o médium precisa perceber é assim. No dia a dia, a gente fala e a gente ouve. A gente fala e a gente ouve. A gente fala, a gente ouve. Não é assim que se estrutura a nossa convivência com as pessoas? Não é assim que se estruturam os diálogos dentro da família, dentro do trabalho, dentro da sociedade? Você fala, você ouve, você fala, você ouve. Não é assim? Mas algumas pessoas falam e têm muita dificuldade de ouvir. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Certo médium, uma vez, eu estava percebendo que nas reuniões mediúnicas, certa médium, todas as comunicações que iam ser por conta dela, da médium, o espírito vinha, um espírito enraivecido, um espírito bravo, né? Ele vinha e ligava a metralhadora dele e falava. Aí não dava nem espaço para você falar. Aí daqui a pouco, eu vou embora, tchum, ia embora. Né? Então eu percebi que estava acontecendo com muita frequência isso. Com aquela médium especificamente, era muito frequente isso. O espírito chegava ali e que não sei o que, fazer e acontecer, e daqui a pouco estava indo embora, você
Você não tinha tido tempo nem de falar boa noite para o espírito, né? Então, assim, não houve tempo, não houve nem possibilidade, não houve espaço, não houve nada para você conversar. E o objetivo é nós podermos conversar com o espírito. O objetivo é podermos dialogar, tentarmos achar uma brecha para acharmos um campo de interesse do espírito, né? Dá tempo para ele se acalmar, né? Mas não havia tempo para nada disso, né? E isso estava se repetindo, não é de uma vez ou outra, era quase toda a comunicação estava sendo assim. Aí eu fui conversar com a médium. Escuta, você está percebendo o que está acontecendo? Está acontecendo assim, 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 né? E não está sendo produtivo, porque a gente acaba toda a comunicação sem conseguirmos fazer nada praticamente com o espírito. Você está percebendo? No dia a dia, como é que é? Ah, Alexandre, no dia a dia eu sou assim mesmo. No dia a dia com a minha família eu sou exatamente assim, Alexandre. A hora que eu ligo a minha metralhadora lá e tá, só eu falo, o pessoal não consegue mais falar mais nada, só eu falo. Eu falo, bom, tá explicado, né? Tá explicado. Então veja bem, o que a gente tem? Às vezes uma pessoa que é muito falante, né? E quando a pessoa fica nervosa, ela fala, dá bronca em todo mundo, não sei o que, ninguém pode dar um pio, e a pessoa não deixa ninguém se manifestar, só ela fala, né? É aquela coisa unilateral. Então isso é da médium. Quer dizer, uma atitude, uma característica pessoal que ela tem, né? Que a pessoa tem. Aí o que acontece? Chega na hora da comunicação mediúnica, que nós temos que pensar que é mais ou menos 50% do médium, 50% do espírito nas comunicações conscientes. Não que não seja assim nas inconscientes, mas é que na consciente você tem isso mais claramente, tá? Mais fácil de perceber. Então você tem lá 50% do espírito e 50% do médium. Nas manifestações conscientes é mais ou menos assim, pessoal, não tem como fugir muito disso. Por isso que os espíritos falam que são sempre comunicações medianímicas. São sempre comunicações medianímicas. O que a gente chama de comunicações mediúnicas são sempre medianímicas, ou seja, é uma mistura do mediúnico com o anímico. Nós não podemos querer, exigir comunicações puras, cheias de comprovações, cheias de elementos. Podem até surgir elementos, mas frequentemente nós temos comunicações o tempo todo medianímicas, que são misturas do espírito com o médium. Tá? Isso é um campo amplo para a gente conversar. Nós vamos conversar, temos conversado sobre isso, né? Então, o que quer dizer? Quer dizer que o médium vindo com aquele jeito, de quando fica nervoso, só quer falar, não dá chance para mais ninguém. Aí você pega um espírito que já vem enraivecido, já vem nos vendo de maneira negativa, já vem querendo atrapalhar, querendo intimidar, já vem sem querer dar espaço. Aí você junta a fome com a vontade de comer. Aí o médium não se distingue do espírito. Isso que eu quis dizer para vocês. Não há uma distinção entre espírito e médium. O mesmo jeito do médium é o jeito do espírito também. Naquela hora nós vamos ter um espírito que não vai dar espaço para ninguém. E o médium, ele não vai perceber isso, a importância do doutrinador também falar. Por isso que eu tenho que chamar a parte, conversar, explicar, olha, procura fazer assim, vai se vigiando no seu dia a dia, dê espaço para as pessoas também falarem, escute também o que elas têm a dizer, tá? Vai exercitando isso no dia a dia. E na hora da reunião mediúnica, perceba que eu e você estamos juntos. Nosso objetivo é ajudar o espírito. Né? Então, quando o espírito está lá, querendo falar, deixa ele falar, mas também deixa ele ouvir. É você que controla a fala. Tá? Então ele pode falar, mas ele pode... Você percebe, bom, já falou um pouquinho, agora deixa ele ouvir um pouquinho. Silencia.
Ele fica lá, mas você não fala, deixa o doutrinador falar, deixa ele colocar alguns argumentos, deixa ele propor alguma coisa, entendeu? Aí depois você fala de novo, deixa... O médium é que controla esse diálogo, não é o doutrinador. O doutrinador, ele vai trabalhar conforme ele tem espaço, tá? O doutrinador, ele vai trabalhar conforme ele tem espaço. Quem controla o diálogo, na verdade, é o médium. Tá? Porque se ele entrar muito na frequência do espírito e não se distinguir do espírito, ele vai fazer tudo o que o espírito quer. E o espírito não quer, a princípio, ser ajudado. Então ele vai dificultar ao máximo a vida do doutrinador. Tá? Então a gente precisa ter bem consciência, estarmos bem conscientes disso, de que o objetivo é estarmos médiuns e doutrinadores juntos para ajudarmos ao espírito, não o contrário. Não o espírito necessitado junto com o médium contra o doutrinador. Tá? Porque às vezes acaba virando isso. E inconscientemente, sem que o médium perceba, ele acaba servindo muito mais aos propósitos do espírito do que os propósitos de ajuda do grupo. Tá? Por isso que o médium tem que ter essa consciência. O objetivo de eu estar aqui é ajudar esse espírito que está falando por meu intermédio. Não é só falar tudo que ele quer, fazer tudo o que ele quer. Não. Ele pode querer bater em alguém, ele pode querer virar a mesa, ele pode querer... E não se trata só de coibir manifestações físicas. Se trata também de filtrar manifestações psicológicas, verbais, emocionais, né? Que você não precisa entrar tão fundo no que ele está querendo, tá? Isso é uma coisa importante. Você tem que manter uma certa observação, uma certa análise crítica na hora da comunicação. Isso é possível, tá? E é necessário que exista para que você tenha discernimento para filtrar o que deve ou não deve falar, do que deve ou não deve fazer, tá? Espero que esteja ficando claro, pessoal. Tá ficando claro? Isso, Rosarinho. Exatamente. Isso mesmo. A imagem da enfermeira é isso mesmo, né? Então nós temos um doente chegando ao pronto-socorro, nós temos a enfermeira, né? Ou enfermeiro, como aquele primeiro, não, vem cá, meu irmão, o necessitado está ali ainda atordoado, está ali irritado. E aquela enfermeira, não, vem cá, vai dar tudo certo. É o médium, fazendo aquele primeiro acolhimento, tá? Para ajudá-lo. Né? E o médico, vamos dizer assim, é o doutrinador, os espíritos amigos que vão trabalhar por ajudá-lo. Mas a enfermeira, o enfermeiro, é aquele primeiro acolhimento ali. Não quero tomar injeção. Não, vem cá, vai dar tudo certo. É o médium que faz esse trabalho. Entendeu? Ok. Deixa eu ver aqui. A Leila, muitas vezes o médium está passando por problemas. Exatamente, Leila. Isso mesmo. Aí que, às vezes, pega um médium num dia infeliz. Assim como pode pegar o doutrinador num dia infeliz também, né? Aí você pega o doutrinador num dia infeliz, o médium num dia infeliz, e vai ajudar um espírito que não está bem, né? Aí a coisa já não sai muito bem. Mas acontece, né? Ou seja, o que acontece é que acaba não sendo produtivo. Então, isso do médium não estar bem, pode acontecer. Tá? Pode acontecer. E aí ele se presta mais ao obsessor, se presta mais ao comunicante do que a função dele de ajudar. Tá? Então, ele torna a comunicação improdutiva. Né? Uma vez eu tinha um amigo, né, um companheiro de muito tempo na mediunidade, uma mediunidade inconsciente, mas mesmo na mediunidade inconsciente, a pessoa tem responsabilidade, não está eximida de responsabilidade na mediunidade dita inconsciente, né?
Mas esse médium muito bom, aliás, né? Mas passava por momentos difíceis, né? Durante muito tempo passou por situações difíceis. E aí teve uma comunicação que foi, nossa senhora, foi uma complicação para mim, uma dificuldade, né? Conversar com o espírito, ajudar o espírito, um espírito muito revoltado, muito ódio e tal, foi muito difícil. E no final se tornou aparentemente improdutiva. Sempre é produtivo, porque sempre recebe uma energia do grupo, sempre recebe uma energia das pessoas, dos espíritos amigos, nunca sai do mesmo jeito exatamente, tá? Sempre tem a sua produtividade, mas a gente não consegue ajudar, às vezes, de cara o espírito naquela oportunidade, né? E aí o médium, eu simplesmente não consegui convencer o espírito naquela noite, né? Bola para frente, vamos tentar outras vezes conversar com aquele espírito, se ele for trazido para a reunião e tudo mais. Mas aí o médium veio falar comigo, disse: Alexandre, me desculpa. Eu falei: por quê? Porque eu não estava bem. Eu não estava bem. Ele percebeu aí que eu fui entender, né? Porque a gente também vai aprendendo essas coisas, pessoal, devagarzinho. Isso é tudo que eu estou falando para vocês ao longo de décadas que eu fui aprendendo. É uma coisa aqui, outra ali, que eu fui entendendo como funciona a coisa. Que eu não entendia também. Aí eu fui entender naquela vez, naquela ocasião, que aquele médium, tinha permitido mais do que deveria. Ele não tinha filtrado, ele não tinha ajudado na comunicação. E quando o médium não ajuda na comunicação, muitas vezes ele desajuda, ele favorece demais o espírito contra o que a gente está colocando, dificulta muito o diálogo. O médium é uma espécie de amortecedor. É uma bênção a reunião mediúnica, é uma bênção um médium equilibrado, porque ele é uma espécie de amortecedor. Ele tira um pouco da crueza da coisa, ele tira um pouco da intensidade da coisa e favorece o diálogo, favorece o discernimento, favorece a ajuda. Tá? É uma espécie de amortecedor. Quando o médium não está bem, você não tem esse amortecedor, né? Então a coisa ela fica muito mais exacerbada, muito mais difícil, tá? A ponto, às vezes, de ser inviável conversar com o espírito, tá? E aí eu percebi nas palavras dele que ele sentiu, né? Ele sentiu, na consciência dele, ele sentiu que dificultou muito para mim, que ele não fez o papel dele na hora, né? Foi normal, porque é isso, tal, né? A gente conversou, tal. Mas aí foi uma lição para mim também, né? E eu fui entendendo melhor como é que funcionava isso, porque eu não entendia, né? Hoje eu entendo que os médiuns têm que ter muito discernimento, né? Precisam compreender essa nuance para que eles possam entender o papel deles nas comunicações, tá? E veja bem, quando a gente fala assim, mas o médium, quanto menos ele interfere na comunicação, melhor. Com o tempo eu fui percebendo que não é bem assim. Vamos distinguir, então, para a gente finalizar aqui, que já que a gente entrou nesse assunto, vamos então trabalhar um pouco melhor, né? E veja bem, frequentemente, quando a gente lê, falando sobre a mediunidade, uma coisa que sempre me chamou a atenção nos livros, na literatura que fala sobre mediunidade. Muito frequentemente, quando se fala de mediunidade, se fala num contexto de recepção de mensagens mediúnicas. Num contexto de psicografia, num contexto de comunicações elevadas, né? Então, que é um outro contexto. É diferente do contexto da desobsessão. É interessante isso, mas eu não sei exatamente porquê, mas 70% ou 80% do que você lê de literatura mediúnica, de literatura na área da mediunidade, você vê muito coisas que são úteis para a psicografia, para o contexto de recepções
de recepção de mensagens elevadas. Sendo que o contexto das reuniões de desobsessão é diferente. Tem muita coisa que não se aplica para o contexto da desobsessão. Por quê? Porque são contextos são frequentemente trabalhos diferentes, com objetivos diferentes. Tá? Vamos analisar a questão dessa diferença de comunicação elevada e de comunicação de espíritos sofredores, revoltados, tal, né? No caso da interferência do médium, quando se trata de uma comunicação elevada, quando se trata da recepção de uma mensagem, sim. Quanto menos o espírito, quanto menos o médium interfere, melhor. Melhor, tá? Por quê? Porque você vai ter uma comunicação mais cristalina, mais límpida, né? Mais do espírito mesmo. Tá? Mais do espírito. Então, aqueles conceitos elevados que o espírito traz. Você não vai ter zero de participação do médium. Não. Sempre é uma comunicação medianímica. Tá? Então, sempre você vai ter a participação do médium também. E isso não é um demérito para a comunicação. Só que se você tem mais o pensamento do espírito, o sentimento do espírito expresso ali, e você tem uma menor participação, mais uma participação positiva do médium, ótimo, excelente. Tá? No caso das comunicações de espíritos atormentados, a psicofonia atormentada, a psicofonia do espírito revoltado, rebelde e tal, você não pode pensar assim, quanto menos influência tiver do médium, melhor. Não dá. Não dá, porque aí você vai ter só a influência do espírito. E pode ser uma influência muito negativa, muito pesada, muito desequilibrada. Entendeu a diferença? Aí você tem que ter uma participação maior do médium. Então não vale aqui, quanto menos participação do médium, melhor. Aí é o erro que muitos médiuns acabam caindo. Eles acham que é só falar tudo que o espírito está querendo, é só fazer tudo que o espírito está querendo que está valendo. Não é assim. Tá? Então há que se ter um filtro. O médium tem que ser mais filtro do que na comunicação elevada. Tá? Então é uma distinção que a gente precisa fazer também, porque senão a gente pode ter dificuldade de fazer esse processo de educação mediúnica, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando. A Rosarinho colocou, daí a necessidade de uns minutos de silêncio, oração, meditação antes da reunião. É verdade, Rosarinho. Inclusive de sono, de dormir. No livro Desobsessão, o André Luiz recomenda que a gente dê uma dormidinha antes da reunião. Meia horinha, uma horinha, depende, né, da sua necessidade, para descansar o corpo e a mente. Tem um livro do Divaldo que eu não me lembro qual, mas é um dos últimos, não sei se é Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão, eu não me lembro agora. Mas que estava aparecendo mais elementos do médium do que, na verdade, o médium estava dando uma comunicação que não havia nenhum espírito ligado a ele. Tá? Aí o espírito superior que estava ali acompanhando o Manuel Filomeno de Miranda, ele falou assim, olha, isso acontece quando as pessoas não dormem antes da reunião mediúnica para apagar um pouco daquela influência dos clichês mentais que ficaram do dia a dia. Então, alguns clichês mentais, eles ficam no subconsciente. Quando você vai para a reunião mediúnica, às vezes você incorpora esses clichês mentais achando que se trata de um espírito, né? Porque, na verdade, esse processo de acalmar a mente, o corpo, é como se limpasse, né? É como se limpasse a mente daqueles clichês que ficaram em nós, né? Na nossa mente, do que a gente assistiu durante o dia, do que a gente conversou durante o dia, do que a gente viu durante o dia, né? Então a gente acaba acumulando esse material
Mas que às vezes você dá uma dormidinha antes da reunião, você limpa esse material e você vai mais neutro para a reunião. Tá? E realmente é assim, tá, pessoal? A gente observando na prática, a gente vê que realmente isso é verdadeiro, né? Agora, quando você sai do trabalho direto para a reunião mediúnica, você sai da confusão ali, você está fazendo ginástica, sai da ginástica e vai para a reunião mediúnica. Não dá, né, pessoal? Nós precisamos levar a sério esses cuidados, né? Não vai sair da academia e tá lá, né? Aquela agitação lá e gente dando risada, e você sai desse contexto e vai para uma reunião de desobsessão. Não dá, tá? Então, assim, tem algumas coisas que você precisa tomar cuidado, né? É preciso, né, mais tranquilidade, é preciso naquelas horas que antecedem ali, você está melhor preparado para ir para o contexto da reunião, né? Eu já vi médium, né, que entrar por esse caminho e perder em termos de qualidade mediúnica, né? A gente foi observando que foi perdendo em termos de produtividade, em termos de qualidade da produção mediúnica, né? Não é legal isso, tá? Então são coisas que a gente vai observando, né? Deixa eu ver o que a Leila colocou. No início da minha caminhada mediúnica, eu fui chamada a atenção por estar dando passividade a espíritos revoltados e inferiores. Fiquei pensando que eu estava errada. Não, de forma alguma, Leila, de forma alguma. É estranho isso, né? Mas a gente vê no movimento espírita assim, muita coisa estranha em termos de reunião mediúnica, de conceito da coisa, né? É muito estranho, porque o objetivo da reunião mediúnica é ajudar, acima de tudo, é ajudar os necessitados. Como é que você vai ajudar os necessitados sem dar comunicação de espíritos revoltados, espíritos inferiores, né? Inferiores naquele momento, né? Estão expressando aquela necessidade, né? Mas como fazer isso, né? Então, o que o pessoal quer? Que você tenha uma reunião mediúnica só para a gente ficar lá, né? Beatíficos lá, extasiados em meio às vibrações elevadas, dos bons espíritos, das boas comunicações, né? Não é. Né? Uma vez uma amiga também falou assim, não, a minha mediunidade é só para espírito elevado. A minha mediunidade se presta apenas para espírito elevado. Você, puxa vida, isso é uma boa forma de você não trabalhar, é você falar assim, né? Minha mediunidade só se presta para espírito elevado. Né? Ou seja, só vou dar comunicação de espírito elevado. É, na verdade, uma acomodação, uma preguiça, uma acomodação, é fugir do trabalho. Porque o mesmo processo que você usa para dar comunicação para espírito elevado é o que você usa para espírito necessitado. É o mesmo mecanismo, só muda a qualidade da coisa. A mesma jarra que você usa para servir água, você usa para servir uísque, para servir, né? Estou brincando, mas... Aí você vê, na verdade, a má vontade da pessoa, né? Às vezes o medo que a pessoa tem, né? Então ela vai encobrindo, né? Com esses disfarces aí. Mas não há necessidade. O objetivo da reunião é nós nos permitirmos ajudar, e aí nós temos o sacrifício de atendermos a espíritos necessitados, né? É uma renúncia, né? É uma renúncia, é um desprendimento, é uma caridade, é um devotamento, né? É tudo isso, né? É tudo isso. Então, são coisas, são nuances, né, que às vezes a gente acha um pouco estranho, assim, né, ver no movimento, né, grupos que ficam preocupados, né, só com dar comunicações elevadas, né. Tem a sua função, tem o seu valor, mas nós estamos ali, é como você ter água para dar aos sedentos e você está rodeado de sedentos e você ficar, né, negando a água pura para esses sedentos que estão ao nosso redor, né? E às vezes, pessoal, 1 minutinho, 2, alguns minutinhos que você gasta ali falando com o espírito necessitado, às vezes é um suicida, às vezes um acidentado, um revoltado, às vezes 1 minutinho que você está ali conversando com ele, você ajuda ele,
Às vezes não precisa de muita coisa para você ajudar um espírito que está há décadas sofrendo, que está há anos no umbral. Às vezes com pouca coisa você ajuda, com bem pouca coisa você ajuda. É o que eu tenho observado, né? Espíritos que estão doentes, até não são revoltados, nem, mas estão ali doentes, estão ainda sofrendo aquela doença. Ali, ele se acopla ao médium ali, dá a comunicação, às vezes 1 minuto, 2 que você conversa com ele, fala, olha meu irmão, vamos fazer uma prece, você vai melhorar, tá? A gente está no hospital. É o momento que ele adquire consciência. É o momento que ele enxerga os bons espíritos que estão ali ajudando ele e ele é levado para o tratamento. Às vezes para nós não custou nada, para ele é tudo. Para nós foi 1 minutinho, para ele significa sair do umbral, sair do sofrimento que ele está há anos ou há décadas, sem que ele encontrasse quem pudesse ajudá-lo, pessoal. Assim, de uma forma mediúnica, né? Então, né, Leila? Então, de forma alguma você estava errado em dar comunicação, né? Errado estava quem não soube aproveitar a tua mediunidade, quem não soube aproveitar o potencial que você tinha e tem, provavelmente, né? Só precisando ser bem aproveitado aí, tá? Eu vejo muitos e muitos médiuns não serem aproveitados. É uma das coisas que mais existe no movimento espírita. São pessoas que transitam pelas casas, entram, saem das casas e não são bem aproveitados. Não são aproveitados enquanto médiuns. E aí é ruim para a pessoa que não melhora, às vezes, de sintomas que ela sente. E é ruim também porque era uma pessoa que poderia trabalhar para aliviar o sofrimento da humanidade. Seria mais um trabalhador. É um trabalho de formiguinha, mas seria mais uma formiguinha a estar ajudando ali, a aliviar o sofrimento ao redor. E é uma pessoa que não está sendo aproveitada, né? Então, a Eliana, Alexandre, eu tenho recomendado aos trabalhadores fazer exatamente isso que você nos ensinou. E aqueles que trabalham, eu peço que na hora do almoço façam uns minutinhos, 20 minutos de meditação, silêncio mental, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga. Ele disse que estão se sentindo bem melhor. Que bom, Eliana, exatamente. Preparação é tudo, né? Para a reunião mediúnica, para o exercício da doutrinação, da mediunidade, preparar-se é tudo, né? E aí a gente tomando cuidado com uma coisinha ou outra, vocês vão ver o que a gente tem falado aqui, é tudo coisa prática, é tudo coisa que, se vocês forem observando, experimentando, vocês vão ver que tem função, tem razão de ser, tá? Nada que eu estou falando só teórico, que eu acho que... Não, são coisas que eu tenho experimentado e observado nos médiuns há muito tempo, tá? Então realmente funciona, tá? A Eliana colocou, eu já vi o Raul Teixeira falar, quando a criatura humana quer dar só passividade ao espírito elevado, fica com débito com a espiritualidade. Quando dá passividade aos espíritos sofredores, ganha crédito com a espiritualidade. Que o próprio Chico Xavier, quase toda sexta-feira, atendia espíritos sofredores, dava passividade. Exatamente. Isso mesmo, Eliana. Chico Xavier tem inúmeros relatos aí falando, o Divaldo também. Ele pode viajar para lá, para cá, né? Tem uma parente que participa junto com o trabalho do Divaldo, a reunião mediúnica com o Divaldo, né, que mora lá em Salvador, participa lá da estrutura lá da Casa do Caminho, e ele está lá junto com eles em tais dias de reunião mediúnica, ele está sempre lá, salvo uma exceção, né, alguma dificuldade que houve. Mas mesmo nas viagens todas que ele faz, ele está sempre lá, trabalhando, dando passividade a espírito sofredor também, tá? Assim como Chico Xavier. Então, quem somos nós, né? E nós temos o que a Eliana falou de ter débitos ou créditos, não é tão complicado assim. A gente veio aqui para o planeta e veio com a mediunidade para aliviar o nosso próprio débito. Não é que a gente vai criar débitos, os débitos já existem, a gente não vai aliviá-los. Né? E a mediunidade veio com instrumento para a gente ajudar esse pessoal que veio junto com a gente.
Na nossa psicosfera já vieram todos aqueles que, ou boa parte daqueles, que são ligados a nós pelo passado. No nosso campo vital já vieram ligações com irmãos que tenhamos prejudicado, e a mediunidade seria a forma de aliviar a nossa própria vida. Ajudando eles, a gente iria ajudar a gente mesmo. Aí se você não vai limpando no seu passado, não vai ajudando esses irmãos necessitados, na verdade você está mantendo a dificuldade na sua própria vida, tá? Quem estiver fazendo isso, né? Então é lógico, a gente acaba ajudando a gente e a gente acaba ajudando a sociedade, né? Porque quem vem à casa espírita, quem está precisando, tudo isso acaba, né, nós vamos ampliando o âmbito do socorro que a gente presta, conforme a gente vai trabalhando mais com a mediunidade, tá? Certo, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então, já estamos na hora, né? Muito bom, como sempre, estar aqui com vocês é sempre uma oportunidade muito gratificante para mim, tá? Eu tenho isso com muito carinho. Então vamos agora fechar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade, observando-nos no nosso íntimo, e encontrando a paz no nosso coração, reflexo da paz divina, do eu divino em nós. Vamos encontrando as possibilidades da nossa mente criativa, a possibilidade de mentalizarmos o bem, de plasmarmos o bem dentro e fora de nós. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos as oportunidades, a nos tornarmos úteis, vivendo aquilo que precisamos viver, fazendo o que precisamos fazer, estando alinhados com o nosso propósito para essa vida. Que o nosso Espírito Protetor nos auxilie, nos direcione, nos intua e que possamos ouvi-lo sempre para tomarmos as melhores decisões. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Tenham um excelente dia e que estejamos juntos aí no próximo estudo, tá bom? Um abração, até mais.